Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata de como calcular aumento ou redução com porcentagem. Ou seja, eu tenho um certo valor numérico e esse valor numérico ele vai ser acrescido ou vai ser reduzido em um outro valor. E aí esse outro valor que a gente vai ter que determinar a sua porcentagem. Como é que é feito isso? Vamos verificar aqui nos exemplos. Repare então aqui no meu primeiro. O primeiro exemplo tem o seguinte, olha só. Como calcular acréscimo percentual? Bem, vem a seguinte pergunta. O preço de um doce na cantina da escola aumentou 30 centavos. Passou de 99 para 2,29. Qual foi o acréscimo percentual? Bem, aí vem a dica. Divida o valor de aumento. Opa! Qual é esse valor de aumento? Bem, esse valor de aumento é equivalente aos 30 centavos. Então, vou colocar bem aqui, 30 centavos. Vamos supor que, de repente, a questão não te disse isso, até porque, para facilitar a tua vida, ela já informou esse valor. Mas vamos supor que ela não tivesse dito em nenhum momento no seu problema. Como é que a gente faz para achar esse valor referente aos 30 centavos? Simples. A gente pega o novo preço, que é 2,29, e subtrai do preço anterior, que nesse caso é 1,99. E ao resolver essa diferença, você vai ver que nós temos um resultado igual a 0,30. Lembrando que 0,30 em dinheiro equivale a 30 centavos, tá bom? Mas por que aqui nesse caso agora a nossa fração ficou 30 sobre 199? Simples, porque 1,99 é em relação, aliás, ao preço original que nós tínhamos, beleza? E aí o que acontece? Esse 1,99, reparem que ele possui duas casas decimais. Assim como também os 30 centavos possuem duas casas decimais. Logo então, se esse possui duas casas decimais e esse valor também possui duas casas decimais, nós podemos com isso esquecer a parte decimal. Ou seja, nós podemos com isso esquecer a vírgula. E aí o que acontece? A gente vai pegar aqui em cima o valor de aumento, que nesse caso agora ficou 30, e dividi-lo pelo valor do preço inicial, do preço original. Resolvendo essa divisão, nós temos como resultado igual a 0,15. Mas não se esqueçam que, de acordo com a questão, eu tenho que achar o acréscimo percentual. O que acontece aqui é que, ao resolver essa divisão, nós achamos um valor numérico na forma decimal. Como é que eu faço para transformar um número que está em decimal para o número que está na forma de porcentagem? Simples. Basta pegar esse número decimal e multiplicá-lo por 100. Ou, na verdade, a gente pega essa vírgula e a gente anda com ela duas casas para a sua direita. Andando duas casas, ela vai parar aqui logo após o 15, aqui logo após o 5, onde esse resultado ele coincide com 15%, tá? Então, quer dizer que a porcentagem de aumento, nesse caso, foi de 15% em relação ao preço original. Então, de novo, pessoal, toda vez que você quiser calcular a porcentagem de aumento de qualquer objeto, qualquer valor que tinha um certo preço e passou a um outro preço maior, para você verificar de repente se essa porcentagem de aumento ela está muito abusiva ou não, ou seja, se a porcentagem de aumento foi muito alta ou não, você faz isso. Você verifica a diferença do novo preço para o preço anterior. E esse resultado tem que ser dividido pelo preço original, ou seja, o preço antes de sofrer esse aumento. Legal? Vamos verificar agora como é que a gente calcula a porcentagem de cálculo da redução percentual, ou seja, como é que a gente faz para calcular a porcentagem com que um certo valor foi reduzido ou foi
diminuído em relação ao seu valor anterior. Analisemos aqui a seguinte pergunta. A peça da escola foi assistida por 245 pessoas na estreia. Já na segunda encenação, havia 209 espectadores. Qual foi a redução percentual? O que a gente analisa aqui nessa questão inicialmente? A gente já consegue verificar que, realmente, nem sempre trabalhar com porcentagem vai envolver somente operações financeiras. Eu posso trabalhar qualquer situação do nosso cotidiano também, sem a necessidade de ter dinheiro envolvida nessa situação, tá bom? Aqui nesse caso eu tenho uma peça, onde na estreia dessa peça estavam assistindo 245 pessoas. Depois, na segunda peça, na próxima encenação, na verdade, já tinha apenas 209 pessoas. Como é que a gente faz para calcular essa redução percentual? Divida o valor da redução pelo valor inicial. O que isso quer dizer, então? O que é essa redução? Simples. Essa redução é você pegar a quantidade que tinha no início, como no caso aqui eram 245 pessoas, e subtrair pela quantidade de pessoas que foi para a próxima encenação, que nesse caso aqui são 209. Ao resolvermos essa subtração, a gente vai achar como resultado igual a 36. Logo, então, a gente vai ter que resolver a divisão entre quem? Entre 36 dividido por 245. Então, reparem por que a nossa fração ficou igual a 36 sobre 245. Porque justamente 36 é a diferença de pessoas de uma encenação para outra, ou de uma sessão para outra dessa peça, tá? E 245 é o valor inicial que nós tivemos na primeira peça. Logo, então, ao dividirmos 36 por 245, a gente acha como resultado 0,147. E aí, como a questão, de novo, ela pede que a gente coloque na forma percentual, ou seja, tem que aparecer o símbolo de porcento. Como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Bem, se eu tenho um valor numérico em forma decimal, para transformá-lo em forma percentual, a gente pega esse resultado e deveremos multiplicá-lo por 100. Lembrando que, na verdade, a multiplicação por 100 é você pegar essa vírgula e andar com ela 2 casas para a sua direita. Então aqui, olha lá, essa vírgula que está entre o 0 e o 1, andou uma casa, 2 casas, ela irá parar entre o 4 e o 7. Se ela para entre o 4 e o 7, automaticamente a gente vai ter 14,7. 14,7%, tá? Então não esqueçam aqui do símbolo de porcentagem, até porque essa questão ou esse resultado é em relação à redução percentual. Se eu estou trabalhando com coisas, com elementos, onde elas vão representar aumento ou acréscimo no caso, né? Ou redução percentual, sempre esse valor deverá vir acompanhado do símbolo de porcentagem. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos como devemos proceder para calcularmos o acréscimo percentual ou a redução percentual, independente da situação que nós estejamos analisando. Ok? Então, muito obrigado e tchau.